O cristianismo nasce com as mulheres, mas foi legitimado socialmente com os homens. Não me parece ser uma grande novidade, porque se mantém até hoje. Bem-vindo, bem-vindo. Nosso encontro de hoje é de reflexão bíblica. É sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. E o professor Jung Mussung, que nos ajuda com as chaves de leitura para interpretar essa passagem, estava aqui nos recordando que há 2 semanas atrás nós fizemos uma das interpretações de uma passagem sobre os discípulos de Emaús, porque era uma das leituras que seriam possíveis para a liturgia do tempo forte do final da Quaresma e a Páscoa. Enfim, hoje a gente vai fazer então uma reflexão sobre essa passagem. Eu não vou ler o evangelho inteiro, você tem aí, leia na sua tradução da Bíblia essa passagem. Eu vou ler dois trechinhos que são fundamentais para a interpretação que o professor Jung preparou para a gente nesse encontro. E então, a proposta é de começar a ler aqui no versículo 21, onde diz: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas apesar de tudo que acontece, de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. E aí a gente faz um pequeno salto para o final da passagem, onde diz o seguinte: na mesma hora, eles se levantaram e voltaram a Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Jung, é uma questão teológica, é uma questão sociológica ou são as 2 coisas? O fato de que as mulheres são as primeiras testemunhas, mas precisa ser legitimado com o homem, Simão e etcétera, para que os outros acreditem. Como é que a gente olha, desde a teologia da libertação, essa passagem? Primeiro, eu acho assim, a gente precisa voltar a um tema que a gente já vem conversando há muito tempo, que é o que que é a revelação, né, o que a gente chama de revelação da Bíblia, e aquilo que Deus quer ensinar. Então acho que é uma coisa importante que é uma dimensão. O que é que nós vemos acima ou além do que racionalmente aprendemos, essa é a dimensão da revelação, e outra dimensão pedagógica. Aquilo que Deus revela ou ensina só é um processo pedagógico, isso é, a gente aprende na medida em que a gente tem capacidade de entender. É um pouco assim, aquilo que a gente ensina para crianças, a gente conta, ou pela história, ou por desenhos, aquilo que uma criança pode entender. Depois, obviamente, na medida que a criança, vai aprendendo, vai amadurecendo ou vai crescendo, a gente ensina mais coisas e de um pouco mais amplo. E ao trazer uma visão mais ampla, muda a perspectiva, né. Eu acho que essa é uma coisa importante. Isso é do processo pedagógico necessário. Ponto isso, tá. Então, nessa discussão do Lucas, de hoje, né, quer dizer, 2 semanas atrás, eu comentei a ênfase foi sobre que a expectativa dos discípulos era que Jesus seria o Messias, e o Messias enviado por Deus, Deus é poderoso, portanto tem poder para expulsar os romanos e também limpar os corruptos do templo. O que Jesus mostra é que Deus é amor e não poder. Ele poderia, mas ele não age com forma de imperador. Então essa é a grande novidade do cristianismo em João. Desculpa, nos evangelhos de Lucas, João, etc. Tá. O que eu queria dar ênfase é que no processo da evolução ou do processo pedagógico, há uma dimensão que se historiciza nessa história.
Então, essa história não é uma coisa que aconteceu exatamente 3 dias depois da morte de Jesus, mas sim, é um processo que a comunidade levou tempo para entender, para mastigar, para poder perceber, se vai pensando: "Ah, é isso". Ah, depois a comunidade diz: "Não, mas não é bem assim", e vai desenvolvendo. E o que que nós temos aqui? É que, se a gente pegar Mateus, Marcos, mesmo João, fica claro que quem foi as primeiras pessoas testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. Com certeza Maria Madalena, e não está muito claro os nomes, mas haviam 3 mulheres. E a questão é assim, naquela época, uma questão importante na época, é que para que algo seja reconhecido como uma testemunha verdadeira, um testemunho verdadeiro, num tribunal, precisa ser de homens. Precisa no mínimo 2 homens que têm a mesma versão. 50 mulheres, 150 mulheres não conta. "Ah, não deveria", isso, você imagine, tá, que em 1900 e pouco é que as mulheres começam a ter direito a votar, e tem gente agora querendo voltar a que mulher não deve ter direito a voto. Isso é um pastor que tem uma influência no governo dos Estados Unidos, né, então, assim, a gente precisa lembrar isso, 2000 anos atrás, qual era o lugar das mulheres. Não tinha não tinha direito, não, a sua palavra não tinha validade. E aí é uma coisa interessante, né, quer dizer, a primeira testemunha da ressurreição são mulheres. Isto é uma coisa ruim e uma coisa boa. Ruim em termos socialmente, porque você vê aqui no próprio texto que os discípulos não levam a sério. Não, porque primeiro porque não havia expectativa da ressurreição. Nem as mulheres foram com essa expectativa. Foram lá porque doíam a dor da morte do Senhor, ou do amigo, ou do mestre, foi para limpar o corpo, precisa purificar, porque não deu para fazer direito na sexta-feira, e aí descobre que Jesus ressuscitou. Então não vamos discutir esse tema de como é que ressuscitou, mas isto, quando fala, os discípulos dizem: "Não, coisa de mulheres". É sério, é bem uma coisa, né, coisa de mulheres. E aí, a comunidade depois vai descobrindo, seja pela experiência, de da do compartilhar do pão, né, seja porque teve uma experiência espiritual posterior com mais gente, mas o importante é que teve. E aí, uma invenção. Um padre amigo meu disse: "Será que história da ressurreição foi uma invenção para o pessoal continuar com o movimento popular depois que Jesus morreu, etcétera?" Aí eu disse assim: "Olha, se fosse uma invenção, eles fariam uma invenção que não deixaria a igreja tão feia, porque os líderes da igreja que nasce não acreditaram na ressurreição, que eram os homens. Então, com certeza que as primeiras testemunhas foram as mulheres, isso aqui, até o pessoal que estuda histórias é isso. Se teve ou não essa ressurreição, isso é uma outra discussão, isso é problema de fé. Mas, assim, nós tivemos isso. Então, essa narrativa é muito importante para mostrar que foi uma coisa muito especial, que rompe com preconceito contra as mulheres, contra a regra tribunal, ser aceito também no templo, né. E aí, que nós temos então tá, pum. Só que essa revelação precisa ser mastigada e ser aceito pela comunidade. Mesmo pessoa de fora, tudo bem, não deu, não aceita, mas mesmo da comunidade, porque a igreja não é feito de santos e imagem de anjos, é feito de gente que eram chamado pecadores ou coisa assim, pessoas não perfeitas, e que converte. E no caminho da conversão,
traz consigo preconceitos. Preconceito é aquilo que a gente aprendeu desde criança. Você imagina uma pessoa com 40 anos, desde criança aprendeu e compartilha no corpo que o testemunho da mulher não vale. E o pessoal, a verdadeira testemunha foram as mulheres, o pessoal tem dificuldade. E aí, para que a igreja continue organizando, lá não tem espaço para mulher como chefe. Imagine, eu assisti filme de 1980 ou 70, onde a comunidade judaica na Europa, lá em 1900 mais ou menos, a mulher não podia estudar a Torá, não podia estudar a Bíblia. Por quê? Porque a mulher não pode. Você imagina isso há 2.000 anos atrás. Então você tem essa dificuldade. E aí, então, a igreja, eu acho, vai elaborar um argumento teológico, quer dizer, Pedro foi a testemunha sustentável culturalmente. Por isso que nesse texto vai dizer, diz que as primeiras a ver foram as mulheres, depois ele deixa a mulher de meio de lado, aí Jesus explica tudo direitinho, aí o argumento final, isto, quando então os discípulos de Emaús volta para Jerusalém, aí eles, olha, Jesus apareceu para Simão Pedro. Então isso é uma forma da sociedade, e aí a comunidade cristã, que também está ainda com essa estrutura cultural, mental da sociedade, se adaptar. Isso é mentira, não, isto é o processo pedagógico de como a comunidade aprende e reestrutura para poder entender para si próprio e para outras pessoas que querem entender melhor o processo. Isso é Bíblia. A Bíblia não é uma coisa mágica, a Bíblia é esse processo. Deus traz algo novo, o Espírito Santo, o profeta, Jesus, algo novo, e a comunidade processa isso. Bem, ô Jung, eu queria convidar quem está acompanhando a gente a se inscrever no nosso canal. Nós estamos crescendo bastante nas pessoas que nos acompanham, que ativa a notificação no YouTube, etc., que ajuda a gente compartilhando nossos vídeos. A gente agradece bastante cada um e cada um de vocês que faz parte desse modo de nos apoiar a chegar a mais pessoas. Ô Jung, então, não é a primeira vez que você defende aqui uma interpretação teológica que coloca o papel das mulheres no cristianismo como muito importante, fundamental, inclusive, na fundação do Uhum, movimento do cristianismo. Então, se eu me recordo, 3, 4 passagens em que você faz essa leitura dizendo que as mulheres foram a força motriz em que põe a comunidade em movimento, uhum. e depois tem uma interpretação teológica que, por vezes, precisa recorrer ao testemunho de algum homem, etc., para fazer a legitimação desse processo, né? É, a gente poderia dizer assim que o cristianismo isso tem a ver com uma condição histórica propriamente dita, ou ele tem a ver com a vocação do cristianismo de estar do lado das pessoas que são descartadas, desprezadas? Assim, como é que você pensa isso? Porque, de fato, em várias passagens você nos diz que a revelação vem através do testemunho das mulheres da É. comunidade. Se a gente for olhar, quer dizer, a tradição bíblica começa com o Êxodo, não com Gênesis, começa com Êxodo, depois é que se elabora a explicação do que era antes, mas no Êxodo, Deus fala com quem? Com Moisés, que era ex-escravo. Ou era um capataz, mas que nasceu escravo, vira capataz, depois é expulso ou foge. E a comunidade, ou o povo de Deus, são escravos. É isto. Há figuras de mulheres importantes no Antigo Testamento também. Aí também na comunidade cristã. De novo o problema. As mulheres vão perdendo ou aparecem na história, e é sempre aquela que entra com margem.
Isto teologicamente falando, isto é Deus, o Deus transcendente entra na história por meio de pessoas que são marginais, sejam Uhum. escravos, sejam mulheres, etc. E é uma coisa importante, tá? "Ah, mas a igreja não era assim, essa sacanearam as mulheres". Não, isso faz parte da condição humana. Né, não dá para nós na comunidade cristã, no início, o que a gente chama de patrística, os padres, os pais da organização da teológica da fé cristã, diz assim: "A igreja é santa e pecadora". É isto. A igreja é santa porque é movida pelo Espírito Santo, e pecadora porque somos seres humanos. Nós nascemos culturalmente cheio de preconceitos. É isso, não dá para não ter preconceito, porque a gente para ter não ter preconceito, a gente precisa já nascer sabendo de tudo, não dá. Então a gente aprende, faz coisas sem saber direito por quê. Faz porque todo mundo faz. Depois tem que aprender, não, isto é do preconceito contra mulheres, preconceito contra negros, preconceito contra imigrantes. Né. Então, a dimensão da revelação ou do Espírito de Deus na história, é exatamente a nossa capacidade de ir além desse preconceito e encontrar a humanidade das pessoas que a gente acha que não tem tanta qualidade humana como deveria, como é, né. Bem, eu acho que essa chave interpretativa que você propõe, ela é profunda, ela é muito bonita, sensível e muito real, porque Hum, boa parte das pessoas sabem quantas comunidades cristãs nesse Brasil e na América Latina fora são sustentadas pelos testemunhos de mulheres que acreditaram antes dos hum. homens, né? Enfim, então a gente agradece muito essa interpretação, essa chave de leitura, e fica o convite para que você que está achando agora conheça outras reflexões e outros vídeos que nós apresentamos sobre essa perspectiva. Jung, muito obrigado, grande Até, abraço. até.